Seja bem-vindo a mais uma edição extra. Nesse programa vamos tratar de temas importantes discutidos nessa semana na Assembleia Legislativa. A discussão de uma gratificação sendo incorporada aos profissionais de segurança pública, uma PEC, proposta de emenda constitucional que proíbe a criação de pedágios urbanos em municípios aqui de Santa Catarina, e também ao segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reinert. Nossos convidados de hoje são os meus colegas jornalistas Marcelo Espinosa, da TVA, e Muricy Balbinotti, da ADJORE, Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina. Marcelo e Muricy, obrigado pela presença. Acho que a gente pode começar a falar sobre os pedágios urbanos. Assunto polêmico desde que a primeira taxa ambiental, a primeira TPA, foi criada em Bombinhas, ainda na gestão da prefeita Paulinha. Eu queria primeiro ouvir do Marcelo uma avaliação dele sobre esse assunto. É polêmico sobre vários aspectos, e não só sobre o aspecto legal, né, Marcelo? É verdade. Oi, Fábio. Oi, Muricy, todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, satisfação em participar do Edição Extra. É polêmico porque, além da cobrança do pedágio por si só já ser polêmica, nós temos aí uma situação que envolve a autora desse primeiro pedágio, que foi cobrado em Bombinhas, como você disse, lá em 2013, a então prefeita Paulinha, hoje deputada estadual Paulinha, e, do outro lado, o autor da PEC, que pretende combater esse pedágio, esse tipo de pedágio, que é o deputado Ivan Nats. Então, se num primeiro momento a situação não veio tão à tona, no decorrer de toda a discussão desse projeto, ficou muito claro que, por trás também dessa questão do pedágio, havia aí diferenças de ponto de vistas e até questões eleitorais envolvendo tanto a deputada Paulinha quanto o deputado Ivan Nats, que ficou claro, por exemplo, no discurso de alguns deputados. A polêmica realmente ela fugiu só da questão da cobrança, ou da proibição da cobrança do pedágio, né? Só. Foi também para esse lado político e até com um viés um tanto quanto eleitoral. Muricy, várias manifestações de parlamentares na sessão que aprovou a PEC em primeira votação, falaram sobre a questão, defenderam um freio nessa questão. Quer dizer, a Assembleia precisa impedir que outros municípios criem, senão a população vai precisar pagar aí uma taxa para entrar na maioria dos municípios catarinenses, há essa possibilidade. E que também argumentaram que a carga tributária já é alta e que a população não aguenta mais pagar. É isso, né, Muricy? Isso. Primeiramente, um cumprimento Espinosa, Gadotti. É um prazer participar, estar aqui no programa novamente. Mas o que me chama a atenção nesse projeto é que ele é um projeto que demorou bastante para ser apreciado. Ela é a PEC 01/2019, né? Ela teve quase 2 anos aí tramitando no parlamento, passou por 3 comissões, teve uma discussão da admissibilidade lá atrás, também já com diversas polêmicas. Projeto que ficou bastante tempo no parlamento e que rendeu uma grande discussão. Mas o que me chama a atenção é que eu acho que essa questão não está pacificada ainda. Existe muito pano para manga ainda nessa questão, não só pelas próximas votações, por mexer na Constituição em si, né, que ainda não foi promulgado, mas também por, quem sabe, alguém que vai entrar na justiça daqui a pouco, algum município que se sinta lesado vai querer entrar na justiça, ou vai querer fazer um novo modelo de cobrança diferente, que não seja abarcado que essa emenda está escrita hoje, e também porque eu acredito que não exista ainda um mecanismo de compensação para aqueles municípios que a exemplo de Bombinhas, tem muita dificuldade com um grande número de turistas em limpar a cidade, manter a cidade em ordem, né, e fazer serviço público para um número de pessoas muito grande, para além do que a sua arrecadação consegue atingir. Outra questão importante é a questão da autonomia dos municípios, que é uma tese defendida, inclusive, pela própria deputada, e que também o STF já autorizou, né, manteve, considerou constitucional a criação da TPA lá em Bombinhas. É um assunto também a ser considerado, né, um viés a ser considerado nessa discussão. Foi o que a deputada Paulinha
como você mesmo disse, Gadotti, o ponto principal da argumentação dela, independente das possíveis questões eleitorais, políticas envolvidas nessa discussão, mas foi o fato do entendimento dela, que é um entendimento compreensível e que para muita gente faz sentido, de que os municípios têm que ter o direito de decidir se eles podem ou não, se eles têm essa opção ou não de criar esse instrumento de arrecadação, que é esse tipo de pedágio, como a TPA que foi criada lá em Bombinhas. De fato, o que a gente observa é que essa discussão, como disse o Muricy, não termina aqui. Primeiro, porque nós temos uma votação em segundo turno ainda dessa PEC. Né? Ela foi aprovada em primeiro turno, ela precisa de mais 24 votos numa segunda votação em segundo turno para realmente se transformar em emenda constitucional. E também fica muito aí em aberta a questão se vale daqui para frente ou pode atingir quem já utiliza desse mecanismo. O governador Celso Ramos e Bombinhas, mais precisamente. Elas vão ser obrigadas a retirar esses pedágios, elas podem manter. É uma discussão que realmente promete ter uma sequência aí, e não para por aqui, como disse bem o Muricy. Uhum. Há também questionamentos sobre a utilização dos recursos, se realmente os municípios têm canalizado para questões ambientais e se isso está fazendo a diferença nas cidades onde elas foram criadas, né? Essa discussão já foi forte e é forte em relação a Bombinhas, por exemplo, né, Muricy? Isso, teve uma decisão do TJ aqui no âmbito de Santa Catarina sobre essa questão de Bombinhas, que era um acordo que dizia, olha, se pode cobrar, mas desde que todos os recursos sejam destinados à preservação ambiental. Essa é uma decisão importante, que eu acredito, que dá uma certa legalidade à medida e também coloca regras. Eu acho que entre fazer um pedágio e não fazer um pedágio tem todo um grande leque de opções de como fazer o pedágio, né, como executar ele e onde colocar o dinheiro. O TCE está aí para ser um instrumento forte para o parlamento e para a sociedade para fiscalizar a arrecadação desses recursos. E, assim, essa questão do próprio município decidir sobre o que ele quer ou não, ela pode ser questionada, porque eu acredito que sim, o município ele pode decidir, né? Só que, assim, quando você chega para um cidadão e fala, olha, você não vai pagar, mas o visitante vai pagar, você está criando dois pesos, duas medidas para as pessoas. Inclusive, quem faz um veraneio ali em Bombinhas, por exemplo, no governador Celso Ramos, que vai se prestar a comprar uma residência ali para não pagar o pedágio, ou algo nesse tipo. É uma discussão que, como a gente já disse, não acaba aqui, porque envolve muitas questões econômicas, e uma coisa que me chamou a atenção também ali na discussão foi aquela fala do deputado Gessé, de que, olha, se o município é pequeno, não tem condições de atender a questão turística ali, então não deveria ter sido emancipado o município, né? Porque o argumento que a deputada Paulinha sempre diz, 70% de área de preservação permanente, não consegue ter arrecadação, município muito pequeno, 20 mil habitantes, fica 1 milhão no verão. Então, acho que é uma discussão que também vai longe nesse sentido. O município ele pode decidir por si mesmo, mas que município é esse, né? Quais são as condições que esse município está atualmente? Sim, um dos argumentos é que abre um precedente para a criação de taxas no momento em que o município percebe que precisa de mais recursos, né? E isso também foi colocado durante a reunião, né? Que dependendo do gestor, agora estou precisando de dinheiro, vamos criar uma taxa, principalmente se tiver base de apoio, né, suficiente nas câmaras de vereadores. Esse foi um argumento utilizado por vários deputados durante a votação do projeto. O deputado Carlos Humberto, do PL, por exemplo, falou que a questão não deveria nem ser discutir se tem que se criar TPA ou se tem que se proibir TPA, se tem que se aprovar a PEC ou não. A questão para ele é a rediscussão do Pacto Federativo, na questão principalmente da redistribuição dos recursos. A gente sabe, isso é público notório, que a grande parte dos recursos arrecadados na forma de impostos, em forma de tributos no Brasil, fica concentrado na União, em Brasília. Uma parte menor vem para os estados e uma parte menor ainda é repartida entre os municípios. E aí os prefeitos, como sempre reclamam, sempre se queixam, e com razão da falta de recursos, veem nessa possibilidade aí de ter essa TPA e, enfim, outros tipos de pedágio urbano, como forma de tentar aumentar a sua arrecadação. Embora, como disse o Muricy, existem decisões judiciais que apontam a necessidade, aliás, a obrigatoriedade de você aplicar a arrecadação num ponto específico, no caso de Bombinhas, parte ambiental. Mas, mesmo assim, existe essa preocupação de ser utilizado como uma fonte a mais de recursos e, por isso,
muito da discussão também se tratou em torno disso, né? Que não deveríamos estar brigando por essa questão, mas sim tratando em repartir melhor a divisão, a repartição dos impostos que são arrecadados no Brasil. Uhum. Agora, essa discussão na Assembleia é importante, a segunda votação vai ser importante também, para balizar decisões posteriores de administradores públicos, né, de outras prefeituras, né, como vão lidar com essa questão. Não é, Muricy? Principalmente municípios turísticos, balneários, que, como você falou antes, alegam ter dificuldade de resolver as questões, especialmente em temporadas de verão, que às vezes a população dobra, até triplica em alguns casos. Uhum. Sabe, Gadotti, Espinosa, parece que falta um pouco de apoio nessas questões, nesses ambientes turísticos em que tem muita população, falta um pouco de apoio do governo do estado, do governo federal. Mas, olha, se aquele projeto ali é turístico, ele vai receber um grande número de pessoas, então aquela cidade, aquela localidade, ele precisa de uma ajuda de serviços públicos dos outros entes, né? A solidariedade entre os entes. Até dentro dessa discussão da TPA se falou sobre uma possibilidade, né, ventilou sobre um pedágio urbano em Florianópolis, que mesmo Florianópolis, que é a capital do estado, tem uma arrecadação gigante por ser a capital do estado, não consegue prestar serviços públicos de qualidade no verão, como é que ficaria uma cidade muito pequena? Santa Catarina tem turismo na praia, tem turismo no interior, tem turismo religioso, então esses municípios, se eles vão receber um grande número de pessoas, eles precisam de uma infraestrutura que nem sempre vai ser uma infraestrutura oferecida pelo próprio município, precisa de uma parceria. Talvez a gente reativar aí uma Secretaria de Estado de Turismo para pensar isso de alguma forma mais profundamente, porque hoje também o turismo em Santa Catarina, opinião minha, aquilo não é qualificado também. O próprio secretário Paulo Eli, diversas vezes, quando fala na questão turística de Santa Catarina, ele fala que o turista vem para ficar parado no trânsito, né? Isso é falta também do próprio governo do estado, do próprio governo federal, que precisa dar mais estrutura de um modo geral para todas essas prefeituras, ajudar os mandatários municipais, mais ou menos por aí. Uhum. Você está falando que está faltando um planejamento aí para o setor turístico e que daí as prefeituras, especialmente as balneários, não precisariam recorrer a esse tipo de instrumento. É isso, né, Muricy? E você concorda, Marcelo? Qual a tua opinião a respeito? Com certeza, nós temos aí vários gargalos nessa questão e realmente a falta de planejamento é uma das que mais a gente nota. Você não precisa ser especialista em turismo para chegar a essa conclusão, porque de certa forma nós também somos turistas e muitas vezes turistamos aqui no nosso próprio estado e a gente se depara com situações como essa que o Muricy falou, a questão das filas, a questão da falta de estrutura e tudo mais. Realmente, a questão da cobrança da taxa preservação ambiental, ela é polêmica sobre vários aspectos, né? Há quem entenda também que ela pode ser um tanto quanto excludente. Em que sentido? De que você, ao cobrar uma taxa específica, considerada alta, pode até afastar pessoas de menor poder aquisitivo de praticar turismo, de ir até um determinado lugar, no caso Bombinhas, por causa dessa taxa, né? Há quem faça essa interpretação. É um assunto muito polêmico, é um assunto que realmente merece ainda ser bastante discutido, mas nós precisamos ver também, e acho que esse é um ponto essencial, se realmente o intuito para o qual a TPA lá em Bombinhas foi criada foi alcançado. Ou seja, houve melhoria na questão ambiental, aliviou os cofres do município, diminuiu o número de visitantes, aumentou o número de visitantes por causa da TPA. Acho que são questões que também ficaram meio esquecidas nessa discussão e que mereciam ser melhores esmiuçadas. Na percepção de vocês, essas iniciativas como a TPA, elas são bem vistas pelo público, pelos turistas, ou a maioria das pessoas aprova? Qual a percepção de vocês a esse respeito? Se a gente fizer um paralelo desse pedágio urbano ambiental com um pedágio tradicional de rodovia, a gente percebe que muitas pessoas preferem, olha, prefiro uma estrada bonitinha, ajeitadinha, né, com todos os serviços, pagando o pedágio. Então, eu acredito que não existe tanto problema. O cidadão lá de Bombinhas, que vai ter uma cidade mais ordenada, talvez até tenha menos turista, para ele seja melhor, talvez ele aprove também essa questão. Eu acho que essa é uma questão muito polêmica, né, como a gente tem dito, e essa questão da financiarização do pedágio, ela parece que é um ponto fora da curva do Estado brasileiro, né? Porque
o prefeito ele está se virando como pode, né, em criar uma taxa ambiental, tirar da cabeça, levar para frente um projeto, aprovar na Câmara de Vereadores, fazer virar realidade um projeto de cobrança ali na entrada da cidade, né? Parece tanto que criou essa polêmica, porque a prefeitura não tem mais para onde correr, não tem mais como fazer para manter aqueles serviços públicos na cidade, tem que recorrer a uma aberração de arrecadação, assim, se a gente poderia dizer assim. Queria só, para terminar esse bloco, falar um pouco mais sobre a questão da falta de planejamento turístico. Essa questão fica mais importante ainda, na minha avaliação, agora durante a pandemia. Ontem a Santur lançou 2 projetos, um de incentivo ao turismo interno, né? Se o Estado vai incentivar que as pessoas viajem mais internamente, pelo menos agora, nesse primeiro momento, é imprescindível que haja um planejamento e integração dentro do Estado e integração entre os municípios, não é? O governador Moisés já mais de uma vez ele tem dito que ele defende essa questão do turismo local, porque ele sabe que turismo movimenta a economia e gera ICMS, né? ICMS é imposto estadual para ele tem uma preocupação muito grande com a questão do gasto público, de arrecadar mais, economizar. Então ele quer manter o turista aqui. A pandemia ela dá uma ajuda, porque ela desincentiva viagens de longas distâncias. Então, assim, Santa Catarina tem possibilidade de viajar para a praia ou para o interior, tem diversas opções. Então, acredito que é um bom programa para atrair essas pessoas a ficarem dentro do estado e, economicamente, isso é muito viável para Santa Catarina. Teria vantagem, inclusive, de você eventualmente concentrar aqui em Santa Catarina os gastos que o turista teria em outro lugar do estado, ou seja, o dinheiro não sai do estado, né? Ele fica aqui, ele gera empregos aqui, ele gera renda aqui. Mas realmente a questão do planejamento ainda é uma situação a ser superada. É evidente que existem esforços nesse sentido, por exemplo, ali no mirante da Serra do Rio do Rastro existe um projeto para se criar uma espécie de PPA para explorar melhor aquela região, mas as coisas, infelizmente, não avançam muitas vezes na velocidade que se gostaria, e a gente tem que levar também em consideração que o momento é muito delicado do ponto de vista político, embora o Estado continue funcionando, há aspectos que ficam mais fragilizados em virtude da instabilidade política que a gente vive, mas é um desafio para Santa Catarina, que já tem, por natureza, essa vocação, né? As pessoas não deixam de vir para Santa Catarina por causa de eventuais problemas, mas certamente poderiam vir mais pessoas se houvesse um planejamento melhor, se a gente sentisse que esses gargalos foram ao menos minimizados. Bem, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o turismo, vai falar sobre uma gratificação a IRESA paga aos servidores da segurança pública e também sobre o segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. Estamos de volta, continuamos a discussão do primeiro bloco sobre turismo. Eu quero perguntar para o Marcelo e para o Muricy sobre essa nova fase aí, né, do turismo aqui em Santa Catarina. A gente terminou o bloco anterior falando sobre o incentivo aí ao turismo interno. O que vocês acham importante? Porque a pandemia não tem estimulado viagens longas, né? Então as pessoas acabam fazendo trajetos menores com o próprio carro e tudo mais. O que vocês acham importante nessa fase agora, sob o ponto de vista de política pública, de gestão pública? Aqui em Florianópolis, por exemplo, o secretário de Turismo, Juliano Richter Pires, me falou há um tempo atrás que considera que vai ser uma boa temporada de verão, porque Florianópolis está adotando todos os protocolos e está passando uma imagem de segurança para os turistas. Ou seja, as pessoas, segundo ele, vão se sentir seguras para visitar a capital no verão, as praias, enfim. Eu queria uma avaliação de vocês inicial sobre isso. O que vocês acham importante? O que o poder público tem que prestar atenção nessa fase aí para garantir que a gente tenha uma boa temporada de verão? Uhum. Eu acho que tem dois sentimentos que são conflitantes hoje na cabeça de um potencial turista. Um deles é a vontade de sair de casa, que é uma coisa que atinge 90% da população, que está presa em casa há bastante tempo, tem vontade de sair, tem vontade de viajar. E o segundo é a dificuldade financeira que essas pessoas vão encontrar, porque a gente está chegando agora em outubro
a questão do auxílio emergencial já está sendo cortado pela metade, daqui para frente também já vai acabar. A gente teve perda de emprego e perda de renda para quem ficou empregado de maneira importante em Santa Catarina, não foi menor que a média brasileira, mas foi importante para Santa Catarina. Então a gente tem que ver mais ou menos como é que está a cabeça desse turista, a disponibilidade dele financeira e motivacional para viajar. Tem outros estados, a gente aqui, Santa Catarina, é um estado que recebe turistas de outros países. O Brasil é um case de cuidado com a pandemia que não é bem visto lá fora. Eu não sei se essa prefeitura vendendo um cuidado sanitário consegue superar uma má fama do país lá fora para trazer turistas estrangeiros. Ao mesmo passo que turistas de outros estados que ainda estão enfrentando a doença, né, não estão tão bem quanto Santa Catarina ali no combate, também não sei qual vai ser a motivação financeira e de espírito dessas pessoas para poderem viajar para Santa Catarina. Eu acho que essa questão sanitária ela virou um trunfo, né, para a cidade que conseguiu cuidar melhor da pandemia e conseguir mostrar para o turista que ela está com um número baixo de casos, que ela tem os cuidados necessários e que o decreto funciona, que as forças ali de segurança, da vigilância sanitária estão funcionando, ela consegue ser um lugar seguro. Segurança é sinônimo de turismo, né? O turista se preocupa muito com isso. Marcelo, você acha que as pessoas já estão começando a se sentir um pouco mais seguras para planejar viagens? Olha, eu acho que isso é muito pessoal, né? É provável que muita gente já esteja pensando já nas férias de fim de ano, mas o Muricy tocou num ponto que eu acho essencial, que é a situação financeira de muitas famílias pelo Brasil. Muita gente quem não perdeu emprego, além dessas pessoas que perderam emprego, teve muita gente também que teve redução do salário, né, por uma própria iniciativa governamental para tentar atravessar essa fase. O cenário é muito desafiador, né? A gente cobra aqui muito planejamento por parte do poder público, tudo, mas a gente não pode esquecer de que é algo que nós nunca vivemos antes. Chegou-se a comentar-se, por exemplo, que haveria uma espécie de reserva de lugares aqui nas praias de Florianópolis. Eu não sei se essa ideia foi para frente, mas, de qualquer forma, um dos grandes desafios vai ser tentar evitar aglomerações em praias durante a alta temporada, né? E como que você evita isso, né? A gente está vendo imagens lá do Rio de Janeiro e aqui mesmo de Florianópolis, nesse período de calor, onde isso não existe, né? As pessoas realmente não estão respeitando isso. Eu queria ver com o Muricy essa ideia que o Marcelo comentou, ela foi cogitada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é delimitar espaços nas praias, mas não foi adiante, já foi descartada. Eu acho que a questão agora não é nem discutir essas ideias mirabolantes, né? Mas é ter definir protocolos realmente que façam com que as pessoas se sintam seguras. As que, lógico, como você falou, tenham condições financeiras de fazer uma viagem, mesmo que curta, né? Uhum. É um cenário desafiador, né? Imaginar como uma prefeitura, um estado vão encarar um momento desse, porque o turismo, a gente fala aqui de uma grande viagem, de alguém vir aqui para um hotel, para um restaurante, né, fazer isso, mas assim, o próprio Florianópolis, quando tem um dia de sol, um final de semana com sol, as próprias pessoas da cidade, elas se deslocam para a praia. Então, é um desafio também você cuidar de uma cidade que tem 40 praias, cuidar de todos esses espaços. Não existe gente suficiente para cuidar, de força de segurança, não existe serviço público suficiente para alcançar todas as pessoas. A gente está falando de um problema de saúde que é muito complicado. A gente tem um histórico aqui em Florianópolis de faltar água, muito atribuído a muitas pessoas por ambientes, né, por domicílio. Então, é um problema que é grande. A pessoa vem com a família, né, enche, o pai, a mãe, vem o tio do interior, enche o apartamento ali, fica todo mundo junto, e todo mundo junto também querendo sair de casa, tendo contato com outras pessoas, festas, né? O turismo, ele tem isso, né? Principalmente aqui no litoral, do calor, de se envolver e de encontrar pessoas. Isso é um desafio muito grande. Eu acho que o protocolo tem que ser rígido e muito claro. A gente vai entrar agora no início da temporada, e eu acho que tem que ter um protocolo específico para turismo, para turista, que já tem que começar a ser amplamente divulgado para as pessoas tenham conhecimento. Marcelo, você está nos escutando? Agora, sim, eu estou com problemas típicos de home office aqui. De vez em quando cai o sinal da internet do nada. Outra coisa que eu acho importante falar quando a gente fala da retomada do turismo é da cadeia produtiva que ele envolve, né? É muita gente que depende do turismo, especialmente em cidades como Florianópolis. E é uma economia importantíssima para a cidade, né?
Por isso que é relevante discutir isso agora, né? Já começar a discutir isso de uma maneira forte, né? Tem pessoas, por exemplo, que retiram o sustento praticamente de um ano todo durante a temporada. Tá? E como vai ficar se essa temporada não for forte, não for boa o suficiente, essas pessoas também vão ter dificuldades. É um cenário muito desafiador e certamente a gente vai ter aí algo inédito. Né? Nós vamos ter que esperar para ver e contar também com a colaboração da sociedade, da população como um todo, sabendo evitar aglomeração. Todo mundo já sabe certinho esses mantras, não precisa ficar repetindo muito, basta que cada um faça a sua parte também para tentar colaborar nesse sentido. Depende muito da consciência de cada um também. Na esteira do turismo tem os eventos, né? Que o primeiro setor lá parou em março e provavelmente vai ser o último a voltar. Vocês acham, qual a opinião de vocês sobre isso? Os eventos já devem ser retomados de uma forma gradual? Há a possibilidade já de fazer isso de uma forma segura? Eventos menores, com protocolos bem rígidos? O governo ele fez uma força, né, para que os eventos fossem Isso. liberados, porque ele criou aquele protocolo por cores, né, grave, gravíssima, moderado e alto, e definiu que lá para amarelo e para azul ali vai ter um regramento específico para eventos. E o próprio governo foi mudando, editando portarias e mudando o cálculo de contabilização, né, desses critérios para facilitar a abertura da atividade econômica, entre elas o setor de eventos. Eu acho que o setor de eventos ele pode voltar, porque, afinal, às vezes num supermercado ou num terminal de ônibus, você tem uma concentração de pessoas que é similar a um evento, você tendo ali aquele percentual da ocupação do espaço, é algo que pode ser controlado, mas eu acho que também essa questão da volta dos eventos ela não vai ser imediata. Muitos dos eventos que estavam previstos para acontecer, eles podem acontecer de maneira virtual. Eu acho que essa é uma atividade que também poderia... que foi, né, muito impactada nesse sentido. Você pode fazer uma palestra, você pode fazer uma live, né, então você pode substituir de diversas maneiras. Aqui na Dijora a gente tem o prêmio, né, que é uma entrega, uma festa, então a gente está também tentando encontrar maneiras de realizar um evento, de aproximar as pessoas, de também, né, de motivar as pessoas de novo a se encontrando, né, reencontrando um pouco da alegria de viver, por assim dizer, mas é um desafio também, né. Marcelo. O Muricy tocou num ponto que a gente vai observar daqui para frente. Primeiro, assim, a questão da retomada dos eventos. Eu acredito numa retomada gradual. Né? Isso vai ocorrer aos poucos. A pleno vapor, imagino eu, só se a gente tiver a tal da vacina ou se você atingir uma imunidade de rebanho. As duas situações ainda não estão tão claras. Né? A vacina talvez até seja a mais próxima. Agora, aquilo que o Muricy disse, de que muitos eventos tem uma tendência a continuar de forma virtual, porque é fácil para quem quer participar, é mais econômico, você não tem que gastar com uma viagem, com hospedagem. Tudo bem, isso é ruim para o outro lado. É ruim para o setor hoteleiro, é ruim para a aviação, é ruim para bares e restaurantes, mas é vantajoso para quem organiza muitas vezes, que vai poder organizar um evento mais em conta, e para quem participa, que não vai ter tanto gasto. Claro, eventos esportivos como Ironman, maratona, isso aí, a hora que tiver condições, vai voltar a pleno vapor. E não tem como fazer virtual isso ainda, né? O barato é você ir lá correr na paisagem, correr nas ruas, enfim. Mas outros tipos de eventos certamente podem passar por uma transformação significativa, já estão passando, diga-se de passagem. Vamos mudar de assunto agora para terminar esse bloco falando sobre a IRESA, que é uma indenização por regime especial de serviço ativo, que foi discutida durante a Assembleia essa semana. Na Assembleia essa semana houve um acordo entre Legislativo e Governo e deve ser votada na semana que vem a incorporação da IRESA, que é 19,25% dos salários, aos profissionais de segurança pública. O assunto foi pacificado, né? Se chegou a um acordo, e deve ser votado com tranquilidade na semana que vem, né? Marcelo e Muricy, que vocês acompanharam o assunto durante a semana. Ele foi um texto que foi bastante discutido ali, teve aquela questão da comissão mista, mas já havia uma discussão desde o ano passado, né? Porque os militares pleiteavam ali junto ao governo do estado um reajuste salarial, né? Uma reposição salarial ali baseada na inflação desde o ano passado e essa categoria já estava em conversa com o governo desde o ano passado. Veio a pandemia
e atrasou essa discussão, né? O projeto não veio do executivo, mas eu acho que em algum momento as negociações elas tinham avançado o suficiente para o governo ter enviado aquele projeto ainda em março, ali talvez início de abril, porque assim, o projeto estava quase pronto, né? Apesar de ter vindo da pandemia, as discussões estavam maduras naquele momento. Chegar agora com a decisão do STF de tornar essa indenização inconstitucional, acabou ficando muito em cima, né? Essa discussão. O texto foi apresentado, entrou na Assembleia oficialmente dia 29 de setembro, e não foi votado ontem, mas já era para ter sido votado ontem, para estar em 3 comissões num dia, então não teve a discussão desse texto, exatamente como deveria ter sido dentro do parlamento. Teve aquela emenda da deputada Paulinha, lá atrás, que englobava apenas os policiais civis, o governo vetou, enfim, já poderia ali ter tido um sinal mais claro de que precisava acelerar o processo, lá atrás, sabia que esse julgamento da STF ia chegar, não sabia que ele ia chegar, porque essa indenização ela é inconstitucional, isso é notório, e o subsídio dos militares ele já tem 5, 7 anos que ele está aí consolidado, com essa questão da IRESA e da indenização dos outros servidores da segurança pública, e continuou como aquele penduricalho inconstitucional que estava aí. O governo tenta dar um caráter de igualdade para todos os servidores, mas isso não vai acontecer. O pessoal do IGP vai ter que esperar 2022 para ter essa incorporação. Esse projeto, Marcelo, acaba regularizando a situação depois da votação da STF. E o IGP fica fora, então. Achei que o IGP já entraria agora nesse projeto. Policiais civis e militares, é isso? O IGP ele vai ser beneficiado, mas a partir de 2022. O Muricy me corrija se eu estiver errado, mas me parece que é isso que consta no projeto. É um projeto que chegou e tramitou de forma muito rápida, né? Ele chegou numa sexta-feira, na quarta-feira seguinte ele já estava pronto para votação. Algumas bancadas preferiram segurar essa votação, deixar para a semana que vem, justamente porque, pela rapidez do trâmite, e também porque existem ainda algumas categorias, alguns segmentos dessas categorias, Polícia Civil, Polícia Militar, IGP, que querem conseguir algum tipo de melhoria no projeto para eles, né? Por exemplo, os nativos da Polícia Civil entendem que tem direito também a esses 19% a mais, mas o impacto financeiro para o Estado seria enorme, e acredito que essa questão não deve ser atendida, até porque dentro do plenário, entre a maioria dos deputados, já há um consenso no sentido de votar esse texto que passou pelas comissões, que foi discutido, apesar de ter sido discutido rapidamente, foi bastante discutido e que deve ser votado aí na próxima quarta-feira. Não deve ter problema na aprovação, possivelmente, em função de todas essas conversas, nessas últimas conversas. Eu acredito que esse tempo ele tenha sido para amadurecer a ideia, né? Porque alguns pontos ainda do projeto eles são polêmicos. Como o Marcelo não me deixa errar aqui, o governo entende que ao incorporar a IRESA, ele tira um outro benefício do militar, que é o militar passar para o grau acima quando ele for para a reserva, né? Então, ali no projeto não é pequeno, não é só a incorporação, ele trata de outros assuntos. Então, eu acho que esse tempo vai ser um tempo também para amadurecer e também para os próprios deputados estudarem um pouquinho mais a matéria, se precisar botar algum destaque ou tirar algum pedaço do projeto na aprovação da semana que vem. Inclusive, eu aqui na redação, a gente teve acesso a esse projeto na segunda-feira para estudar um projeto de lei, entender quais são os impactos dele. Isso é uma coisa que demora, né? O governo do Estado, ele diz que não tem um impacto financeiro, mas esse impacto financeiro existe, porque essa indenização, ela vai incorrer em 13º e também em adicional de férias, né? Isso dá um impacto ali, quando forem incorporados os servidores do IGP, de 140 milhões de reais por ano. Contrapartida, a própria indenização vai contribuir para a Previdência. Isso também vai dar um valor de arrecadação para o Estado, que também tem que compensar com a parte patronal. Então, o governo também vai ter que despender mais um dinheiro aí. Agora, a legislação eleitoral ela não tem nenhuma restrição em aprovar agora e pagar agora nesse ano? Ou tem que ser pago, o pagamento tem que ser feito a partir do ano que vem? A princípio não, né? Porque a legislação eleitoral ela diria que 2021, você não pode, a partir de agora, até o final de 2021, você não poderia conceder reajuste, né? Não poderia aumentar o gasto com a folha. E o entendimento ali é que é constitucional você incorporar a indenização e que essa parte do 13º e da gratificação de férias é algo que já está na Constituição, que não teria como pularia essa regra, né? Uhum. Sim, estaria fora dessa restrição. A interpretação é de que não é um reajuste, né? Apenas foi proibida o pagamento de um determinado indenização, determinada gratificação
da forma como ela é paga, e para evitar problemas, isso vai ser incorporado ao salário. Teoricamente, você não é um reajuste salarial, né? Então, por esse entendimento aí de que não haveria problema em aprovar essa matéria durante esse período. Até porque também tem a questão de que nós temos um assunto de nível estadual, né? Não necessariamente não interferiria, pelo menos no primeiro momento, nas eleições municipais, que são as eleições que a gente está vivendo nesse momento. Correto. Fique com a gente, no próximo bloco a gente vai tratar sobre a tramitação do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. Estamos de volta com a edição extra. Nesse bloco vamos falar sobre a tramitação do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. Marcelo e Muricy, tanto o governador quanto a vice apresentaram essa semana suas defesas à comissão especial criada pela Assembleia. Basicamente, o que eles argumentaram? O que eles argumentam em relação a esse segundo processo de impeachment que trata da questão da compra dos 200 respiradores e do projeto do hospital de campanha lá em Itajaí, que acabou não saindo? Bom, o governador volta a bater naquela tecla de que ele não teve envolvimento direto na compra dos respiradores, né? Que ele não sabia, nome de empresa, de que ele não tinha nenhum envolvimento. Com relação à questão do hospital de campanha, o projeto não saiu do papel, né? Não chegou a se contratar, então, em tese, não houve prejuízo para o Estado. É mais nessa linha, realmente, que a defesa do governador que o governador apresentou a sua defesa com relação a esse segundo pedido de impeachment. Já a vice Daniela Rainer, ela tenta se descolar ao máximo do governador na sua defesa, indicando que nessa questão, se na questão do reajuste dos procuradores, ela já havia o entendimento dela que ela não tinha responsabilidade nenhuma, nessa então menos ainda, porque ela não participou diretamente de nenhuma dessas decisões que está citada no pedido de impeachment, principalmente a questão do hospital de campanha. Vale lembrar que a vice Daniela, quando veio à tona esse assunto, que começou os rumores sobre possíveis irregularidades, que houve inclusive manifestação judicial nesse sentido, ela publicamente se manifestou perplexa com a situação. Ela criticou, enfim, a possibilidade de contratação desse hospital de campanha. Mas, mais uma vez, parece que a gente é muito repetitivo, né, aqui no que fala, mas o que pesa no final é a questão política, né? E é isso que vai decidir, pelo menos nesse primeiro momento ali na Assembleia Legislativa. Com base no que a gente viu ali no pedido de impeachment do reajuste dos procuradores, acredito que não vai ter muita diferença não nesse segundo pedido de impeachment. Muricy, no caso da vice-governadora, a representação contra ela alega que ela foi omissa nos dois casos, correto? Isso é muito próximo do que está escrito no primeiro pedido, né? Os deputados eles já sinalizaram, não só agora nesse pedido de impeachment, mas na CPI, já em outros casos, que eles vão ser implacáveis com a omissão. E que mesmo quem não estava diretamente envolvido deveria estar em poder pausar o processo, em poder parar o processo, né? Em fiscalizar. Se não viu, devia ter visto. Acho que essa é uma frase que vários deputados repetiram e já mostraram que eles vão ter muito rigor no julgamento para isso. A defesa da vice, ela fala que ela não tem envolvimento, mas isso não acredito que não vai ser considerado, como não foi no primeiro pedido, que eles entendem que ela deveria ter combatido o governo do Estado com mais rigor, ter fiscalizado com mais rigor, porque eles entendem que foi esse governo que deixou o erro acontecer, caso não tivesse algum envolvimento. Um outro destaque para esse caso é que ele está correndo um pouco menos holofotes do que o primeiro, porque o primeiro já está no estágio mais avançado, já se discutiu muito, então ele está caminhando ali, parece que em segundo plano, mas está caminhando, está avançando, né? Já tem uma data aí, que é 13 de outubro, para apresentação do relatório final, o relator já apresentou aí o roteiro de trabalho, e é um processo que tende a ter mais tranquilidade, porque a questão jurídica do processo de impeachment, ela já foi muito debatida, né? O governo do Estado já entrou na justiça, a Assembleia também já ingressou, o STF se manifestou sobre aquela ação da PGE, então parece que aquela manobra de judicialização para esse processo de impeachment, elas já foram todas dirimidas, então acredito que esse processo ele corra com mais tranquilidade, sem essas contestações judiciais que houve no primeiro. A gente vai falar em seguida sobre como é que vai ser o cronograma, a tramitação desse segundo pedido de impeachment, mas antes a gente vai ouvir o deputado Valdir Cobalcini, que é o relator desse processo aqui na Assembleia.
Será, obviamente, que a síntese daquilo que consta dos autos. Nós não vamos inventar nada. São mais de 7.500 páginas, acrescidos agora das defesas do governador e da vice-governadora. Talvez cheguemos às 8.000 páginas, dos quase 50 volumes. Então, vai ser uma dedicação integral, de muito trabalho, de muitas horas, para que consigamos, enfim, no dia 13, entregar o relatório final. Marcelo, o que acontece agora? Quais são os próximos passos desse segundo processo de impeachment? Vai ser rápido? É demorado? Como é que é? Bom, se não houver nenhuma decisão judicial em contrário, o trâmite agora ele é rápido nessa comissão especial da qual o deputado Valdir Cobalcini é o relator. A previsão é que dia 13 de outubro seja apresentado o relatório, porque o prazo para avaliação da comissão, tanto da defesa quanto da representação, é curto. São aí 5 sessões ordinárias, dá praticamente 2 semanas. Só que o desafio é grande, porque o volume de informações desse segundo pedido é muito maior que o primeiro. São 18 volumes e milhares de páginas. É algo realmente enorme, sim, esse segundo pedido. Não só do ponto de vista da fundamentação teórica, mas também da questão documental. E esse talvez seja aí o ponto mais complicado do trabalho do relator e também da relatora adjunta Ana Campanholo. Conseguir analisar esses documentos nesse curto espaço de tempo. A expectativa, portanto, é que no dia 13 de outubro já se vote esse relatório, e aí tem aquele prazo de 24 horas, de 48 horas, publicação de diário oficial, leitura em plenário, para marcar a sessão de votação para aquele placar de 2/3, né, 27 votos de deputados. Pode até ser que a gente tenha uma definição desse segundo pedido antes mesmo da votação no Tribunal do Impeachment, que é o que trata daquele primeiro caso ali do aumento dos procuradores. O plenário daí vota se cria esse grupo para decidir sobre o possível afastamento do governador. É isso, Muricy? O plenário ele já deu o tom político ali, né, do que ele pensa sobre o governador Moisés, e se o processo dos respiradores, que era um processo muito mais específico, né, uma coisa muito menor apelo popular, imagina agora que vai, enfim, se tratar das questões dos respiradores, que é uma coisa que é uma pulga atrás da orelha do governador, gigantesca, né? A gente teve, nessa semana que passou também, a visita, para assim dizer, da Polícia Federal lá na Casa da Agronômica, que, assim, o efeito prático dessa visita ainda há de ser provado no inquérito, né, que tipo de provas vão ser encontradas, mas politicamente essa visita ela é muito complicada para o governador, né? Politicamente é muito desgastante. Esse segundo processo, ele tem tudo para continuar caminhando, né? No primeiro processo, quando o Vampiro escolhe o deputado Gessé, que é um posicionista notório, ele já dá um tom do que vai vir pela frente, e agora o deputado Cobalcini, que tinha opção, né, as duas deputadas, a deputada Paulinha do PDT e a deputada Ana Campanholo do PSL, se colocaram à disposição para fazer a vice-relatoria. Aí agora, como ele escolheu a Ana Campanholo, já dá uma pista mais ou menos do que vem por aí. Eu acho que uma coisa que ficou clara no primeiro processo é que essa parte trata mais da admissibilidade. Os próprios deputados bateram bastante nessa tecla. Então, assim, o Espinosa está muito certo, ele tem muito volume, tem muita informação, é muita coisa realmente. Mas se os deputados levarem para frente essa questão da admissibilidade, eles podem apenas, né, deixar, o mérito vai ser depois, a gente só julgou que teve aqui um indício para ser julgado lá na frente. Isso também, para eles, serve como um método de não lavar a mão, mas de passar para frente com mais tranquilidade. O deputado Cobalcini lembrou, inclusive, que são quase 8.000 páginas já desse segundo processo de impeachment. Agora, você lembrou bem também, Muricy, que o processo anterior trata dos procuradores. Esse, como é da compra dos respiradores, do ponto de vista de repercussão popular, ele é muito mais, digamos assim, grave, né? Tem muito mais repercussão. A denúncia fala
que o governador sustenta que o governador sabia da questão desde o início, aprovou a compra e acompanhou todo o processo. Ele já fala que que o governador não faz compra e que não tem a digital dele em nenhum momento na compra. Basicamente é isso, né? Assim, resumindo bem, da acusação e defesa, é isso. Uhum. Eu tinha comentado anteriormente essa parte da omissão, né? O governador ele tenta se descolar dessa compra e diz que não é o governador que ordena a compra, etc. As provas que apareceram até agora ali na CPI, que é uma citação do governador, elas ainda são muito cruas para a gente apontar o dedo e dizer que o governador tem participação, mas mesmo assim, o governador não participando, existe essa pecha de que, olha, se você não participou, mas você escolheu o secretário, essa era a equipe, você não deu as instruções necessárias, também é, de alguma forma, culpado por isso ter acontecido, e de alguma forma ele deixou acontecer. Poderia ter, por exemplo, fortalecido a Controladoria Geral do Estado, ter cuidado ali na hora de fazer as compras, trazer os órgãos de fiscalização mais próximos do governo, para não deixar que aquilo acontecesse. Então, acabou que ficou essa pecha, não só para Daniela, mas também para Moisés, uma certa omissão em, olha, se não fez diretamente, deixou acontecer. Um assunto que já se discutiu depois das primeiras denúncias, logo no início do processo, foi essa questão justamente dos órgãos de controle do governo do Estado. Vocês acham que esse episódio todo, esses dois processos de impeachment que já foram aceitos pela Assembleia, isso vai ter algum impacto positivo em relação aos órgãos de controle do governo do Estado? Ou pelo menos a gente espera que isso aconteça, porque em algum momento me parece que eles cochilaram nesse processo, né? No mínimo. Existe a expectativa de que a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, seja de fato estruturada. Ela existe hoje no papel. Ela foi criada pela Lei da Reforma Administrativa de junho do ano passado. Só que há necessidade de uma lei para regulamentá-la, para organizar, para estruturar o funcionamento da CGE. E essa lei não foi encaminhada ainda pelo Poder Executivo. Da forma como a CGE está hoje, em nada difere daquilo que o Estado já tinha em termos de estrutura de controle interno. Então, por enquanto, a gente não viu, pelo menos do ponto de vista do governo, ações concretas, práticas, no sentido de realmente tornar claras as especificações, as atribuições e estruturar de fato, tirar do papel, botar numa estruturação, numa lei própria, uma lei que regulamente o funcionamento desse órgão de controle, que é muito importante e que realmente, infelizmente, nesse episódio dos respiradores, acabou sendo aí preterido, inclusive em alguns momentos, foi relatado isso várias vezes nas reuniões da CPI dos respiradores. Que hoje são duas estruturas que o governo tem, em tese, para fiscalizar o funcionamento da máquina administrativa. Na sua opinião, municípios precisam ser aperfeiçoados? Qual a tua avaliação em relação a esse aspecto? Eu já critiquei aqui em outras edições do programa essa parte da SIG e a CGE, né? Elas servem ali como um filtro para o governo do Estado não cometer erros, não fazer esse tipo de compra, e acabou fazendo, mesmo com essas duas estruturas no Executivo. Eu acho que nada substitui a fiscalização externa. Você tem um órgão lá com técnicos competentes, tem o TCE, tem o Ministério Público, então esses são órgãos que são competentes e são externos ao Executivo e podem fiscalizar de maneira mais importante. É claro que dentro do Executivo você pode ter controle, você pode ter mecanismo de controle, fazer essa fiscalização interna, mas você não pode fazer com que isso substitua a fiscalização externa, né? O Espinosa falou muito bem ali sobre essa questão da legislação da CGE. Tem outra lei que está em tramitação na Assembleia, que foi uma lei que teve origem na CPI dos respiradores, que foi assinada pelos componentes da CPI dos respiradores, que ela trata exatamente sobre os erros que foram cometidos nessa compra dos respiradores. Então ela fala ali, você pode comprar com antecedência? Pode, mas desde que tenha garantias. Você pode pagar adiantado? Pode, essas são as condições. Então tem uma lei que deixa aclarado. Essa lei é uma lei que a gente tem que ficar de olho para ver qual vai ser a tramitação dela, se ela vai ser aprovada esse ano, se ela vai ficar para frente, que ela seja aprovada e que o texto legislativo fique mais claro para não permitir que esse tipo de compra aconteça de novo no estado de Santa Catarina. Só vou pedir para você explicar para o telespectador essas duas siglas que você citou aí,
que são os dois órgãos de controle do governo do Estado. A CGE é a Controladoria Geral do Estado, né, que é ligada ao gabinete do governador, e a SIG é a Secretaria de Integridade e Governança, que é ligada à Casa Civil, né, que seria mais para carimbar ali empresas idôneas, né. Em tese, todos os contratos e processos, especialmente os mais complexos e que envolvam mais dinheiro, deveriam passar por essas duas estruturas, ou pelo menos por uma delas, é isso? Isso, mas a gente viu que falhou, né? A própria CGE, que era a estrutura, a CGE é maior que a SIG, né? A gente viu que a CGE dizia que fazia fiscalização por extrato, né? Ela pegava um pedaço do orçamento ali para fazer a fiscalização. E isso não se mostrou falho. Eu acho que não é fazer terra arrasada para essas duas estruturas, de maneira nenhuma. Acho que elas têm que ser fortalecidas, tem que ter uma legislação mais própria para elas, ali elas têm que ficar consolidadas. E que também não exclui a participação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Uhum. Marcelo, você falou um pouquinho antes do prazo ali, né? De como é que vai funcionar esse segundo processo de impeachment. São dois processos que já foram aceitos pela Assembleia. Quantos ainda precisam ser analisados pela Procuradoria? Nós temos ainda, se eu não estiver enganado, 2 pedidos que estão sob análise. Um mais recente, que é o que trata do relatório da CPI dos respiradores, que foi entregue depois da aceitação desse pedido de impeachment dos respiradores, que agora já está na fase aí da comissão especial. Não existe um prazo específico para a Procuradoria apresentar sua manifestação ao presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia, com base nessa manifestação, ele recomenda, ele conhece ou não a denúncia, ou seja, ele recebe ou não essa denúncia para iniciar a tramitação dela na Assembleia, mas acredito que nós não devemos ter muitas novidades do que já temos, até porque são temas correlatos. Nessa fase, desculpa te interromper, Marcelo, nessa fase o que a Procuradoria avalia? Ela avalia se existe, dentro da denúncia, se estão obedecidos aqueles critérios com relação às exigências de quem pode apresentar, de que forma tem que apresentar o pedido, com que documentos. Ela faz mais essa parte formal da coisa, né? Ela não entra muito no mérito, embora ela teça aí alguns comentários de que, olha, pode haver indícios, pode haver possibilidade de crime, enfim, ela chega a fazer esse tipo de análise, mas o principal é ver se aquele pedido, aquela representação por crime de responsabilidade, se ela atende os requisitos exigidos pela legislação para poder dar início a um trâmite dentro da Assembleia Legislativa. Uhum. Nos 2 processos de impeachment que estão em tramitação, tanto o governador quanto a vice podem ser afetados e afastados, ou existem divergências sobre isso? Eu acho que existem 2 aspectos. Um é o político e o outro é o jurídico. Politicamente, não tem como, hoje, você dissociar Carlos Moisés e Daniela Rainer, embora eles não estejam juntos politicamente, mas dentro da Assembleia Legislativa a gente nota que eles são vistos como um governo que aparentemente não, um governo que não deu certo, que não soube conversar com a Assembleia, que não soube conversar com outras instituições que têm problemas de comunicação. E essa é a questão política. Juridicamente, talvez a situação possa ser separada, né? É o que nós vamos observar agora nesse Tribunal Especial de Impeachment que está em andamento, já com a formação da comissão mista, né, do Tribunal Misto, que analisa a questão dos procuradores, e talvez vamos analisar na questão dos respiradores, do hospital de campanha e outras irregularidades aí que teriam sido cometidas pelo governador. Nesse aspecto jurídico, talvez aí haja espaço para separar, até porque a gente tem que levar em consideração que são 5 deputados e 5 desembargadores, não são 10 agentes políticos que estão lá julgando apenas do ponto de vista político. Mesmo os deputados, em tese, têm que seguir aí um pouco mais a questão jurídica da coisa, mas a gente sabe que é um julgamento político, somente quando a gente tem aí deputados envolvidos, como aconteceu com a presidente Dilma em 2016. Você falava ali sobre esses pedidos que estão ali ainda, né, a serem avaliados. Um deles trata sobre a questão dos procuradores, se não me engano, e o outro trata sobre a questão um dos procuradores e outro dos respiradores, né? Então tem aquele caso que uma pessoa não pode ser processada por
ao mesmo tempo, 2 vezes pelo mesmo fato, né? Então, provavelmente, esses 2 casos, eles não vão para frente, mas isso também não importa nesse momento, que o governo agora está na parede, né? Tem esse processo do Tribunal Misto, ele vai ser julgado brevemente. O governo politicamente já mostrou que tem pouco ou quase nada aí para reagir a esses processos, e a gente tem 2 situações: ou a gente vai ter um governo provisório com a saída de Moisés e Daniela, que acredito que não vai ocorrer ali, o governo Daniela, acho que essa é uma hipótese já descartada, ou a gente vai, se ele ficar, se acontecer um milagre ali de ele ser absolvido nos 2 casos, ter um problema de governabilidade também muito grande daqui para frente. Imagina se ele fica, e ele vai ficar com que situação? Quase foi derrubado pela Assembleia e ainda tem mais 2 anos de mandato. Tem uma terceira via, né, que está circulando nessa semana. O deputado Bruno Souza tentou reunir novas assinaturas para aquela PEC da garantia das eleições diretas até 6 meses antes do fim do mandato. Essa é uma PEC que foi apresentada lá atrás, agora voltou à tona, ainda não tem todas as assinaturas para começar a tramitar. É um tema polêmico também, uma PEC que não tramita assim do dia para a noite, ela tem muito tempo para tramitar, mas é um ponto aí que tem que ser defendido por alguns deputados e que também é importante. Certo. Bem, o Edição Extra chegou ao fim. Obrigado pela participação, Marcelo. Até uma próxima. Muricy, obrigado. Sempre um prazer. Um abraço aos amigos. Obrigado pela companhia e até a próxima.